alunos, como já foi lido o enunciado da questão 3, dando continuidade, nós vamos ler agora a alternativa A, né? As formas tradicionais de realização de guerras internacionais vigentes até 1914 e, a partir daí, modificadas. Antes da Primeira Guerra Mundial, as batalhas eram caracterizadas por guerras de movimento, com o deslocamento de grande contingente humano, com armas pessoais e enfrentamento corpo a corpo, nos quais os indivíduos eram decisivos. Com o avanço da tecnologia bélica, durante a Primeira Guerra Mundial, houve grande modificação nos conflitos, com a percepção de que as armas de destruição em massa é que determinavam a possibilidade de vitória, com a destruição da infraestrutura inimiga e não necessariamente a eliminação do exército adversário. O que quer dizer? Antigamente, antes da Primeira Guerra Mundial, porque a gente tem que lembrar que a Primeira Guerra Mundial é a primeira guerra da era moderna, ok? É a primeira guerra da era das máquinas, beleza? As guerras eram um modelo clássico, onde visava destruir basicamente o exército adversário em campo de batalha. O combate era corpo a corpo, agora não. A guerra seria vencida não mais pela destruição total do adversário, mas sim com a destruição da sua infraestrutura. Daí, essa resposta que foi dada como sugestão para vocês está correta. Se vocês tiverem montado uma resposta pautada em cima do que está sugerido aí na resolução, ou aquilo que eu comentei com vocês agora oralmente sobre a questão das guerras clássicas, ok, o novo modelo vai estar correto do mesmo jeito, tranquilo? Letra B. A relação da guerra com a economia mundial entre as últimas décadas do século XIX e as primeiras do século XX. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito que tem forte relação ao movimento vivido pelo capitalismo no final do século XIX, início do XX, pois um dos principais motivos geradores do conflito foi a disputa imperialista entre as nações europeias, envolvidas no neocolonialismo, com o objetivo de explorar em matéria-prima, mão de obra barata e garantir mercado consumidor, instalando suas indústrias e ampliando o poderio econômico. Portanto, foi a expansão do capitalismo em sua fase imperialista, com intensa disputa por território na África e Ásia, que deu origem à Grande Guerra. Ok? Essa é a resposta padrão sugerida pelo autor da questão, mas novamente eu digo, se vocês tiverem feito uma questão que contemple elementos que está contido nessa resposta, também vai estar correto, ok? E a quarta e última questão. Os camponeses partem para o fronte com incrível entusiasmo, e as classes superiores da sociedade, quer sejam liberais ou conservadoras, os aclamam desejando-lhe boa sorte. Habitualmente os camponeses sentiam que não tinha nada a fazer a não ser beber, mas agora não é mais assim, é como se a guerra lhe desse uma razão para viver. No ardor dos soldados russos se percebe o entusiasmo que agita o coração dos antigos mártires, se lançando para a morte gloriosa. Gustave Le Bon, 1916, Maria de Lourdes, a Primeira Guerra Mundial, o confronto de imperialismos. Após um ano de massacre, o caráter imperialista da guerra cada vez mais se afirmou. Essa é a prova de que suas causas encontram-se na política imperialista e colonial de todos os governos responsáveis pelo desencadeamento dessa carnificina. Hoje, mais do que nunca, devemos nos opor a essas pretensões anexionistas e lutar pelo fim desta guerra, que provocou misérias tão intensas entre os trabalhadores de todos os países. Conferência de Zimmerwald, 5 a 8 de setembro de 1915. Maria de Lourdes, a Primeira Guerra Mundial, o confronto de imperialismos. No início da Primeira Guerra Mundial, estabeleceu-se, sobretudo na Europa, uma disputa de ideias em torno do envolvimento nesse conflito. Com base na leitura de cada um dos documentos, explique a posição assumida sobre a participação na guerra. Olha, novamente eu chamo a atenção de vocês. Todas as respostas aqui inseridas são respostas sugeridas, padrão, mas que vocês necessariamente não tem que estar todo elemento contemplado aí.
Contanto que vocês desenvolvam nessas respostas o senso crítico, a coesão histórica, tá tranquilo, ok? Mas vamos lá. No caso do primeiro documento, datado de 1916, expressa-se uma oposição favorável à participação no conflito, em acordo com o princípio nacionalista. Por que está dizendo que tinha expressava uma posição favorável à participação? Porque no início do texto diz que os camponeses iam, como está dizendo aqui, os camponeses iam para o fronte entusiasmados, ok? Para os nacionalistas, a guerra associava-se à defesa da pátria, o que exigia a unidade do povo para defender os interesses internos. Nesse sentido, os nacionalistas atribuíam ao combate um caráter positivo e saneador, inclusive moral. No interior dessa atribuição, o soldado era visto como um herói, e o entusiasmo articulava-se a um sentimento de dever para com a pátria que, por sua vez, preenchia de sentido a vida do combatente. No caso do segundo documento, datado de 1915, a posição é contrária à guerra, sendo a expressão de um princípio socialista, mesmo considerando as tensões internas ao movimento e a existência de alguns socialistas que apoiavam a participação no conflito. A guerra é interpretada neste documento como um sintoma da disputa imperialista e como um entrave aos interesses dos trabalhadores. Ok? Então, aí está a resposta padrão. Mas, novamente, eu digo, se vocês colocarem elementos na sua resposta que contemple basicamente essa visão de que na primeira questão era um texto favorável à Primeira Guerra e o outro era um texto contrário, porque tinha pensamentos pautados do socialismo, ok? Você vai ter a sua resposta contemplada, beleza? Então, até mais, abraço e um beijo a todos. Tchau, tchau.